Oi, meu nome é Jéssica e hoje vou falar sobre o Sudão. O 57, cafajeste, cabelo em pique. Os principais tópicos do vídeo vão ser 1. Localização e bandeira do Sudão. Um breve relato sobre a colonização. As principais cidades. A situação econômica atual. E dentro da situação econômica atual, eu vou falar um pouco sobre os principais produtos de exportação e importação, o PIB dos últimos 3 anos e a situação do IDH. Localização e bandeira. Caso não saiba, essa aqui é a bandeira do Sudão. E essa daqui é a do Sudão do Sul. Cuidado para não confundir as duas, pois são um pouco parecidas. O Sudão ele fica localizado no continente africano, a região do Nordeste da África. E ele faz fronteira com 7 países, sendo eles Chade, Egito, Etiópia, Eritreia, Líbia, República Centro-Africana e, por último, mas não menos importante, o Sudão do Sul. Tá, aí você me pergunta, Jéssica, e esse Sudão do Sul? Por que ele também é um Sudão? E de uma forma bem resumida, em 2011 ele se declarou um país independente, mas não vou falar muito sobre ele, até porque o nosso país protagonista de hoje é o Sudão. Um breve relato sobre a colonização. Por volta do século VI da era cristã, missionários cristãos entraram na Núbia e converteram 3 importantes reinos da região. E o mais poderoso entre os 3 era o Macuria. E ele teve o fim no início do século XIV. E teve a consequência da invasão dos mamelucos egípcios. Esses reinos cristãos negros, eles coexistiram por vários séculos com seus vizinhos, que eram os muçulmanos, no Egito. E eles se constituíram bastiões contra o avanço do islamismo. Nos séculos 13 ao 14, os nômades árabes imigraram do Egito para o Sudão. E isso provocou um grande colapso nos reinos cristãos. Os árabes eles se instalaram e controlaram a região norte. E o sul escapou do controle muçulmano e sofreu incursões de caçadores de escravos. Por volta de 1500, uma confederação árabe e os fúndios eles puseram fim ao reino Alva. Esse reino cristão era o mais meridional do Sudão. Os britânicos eles tiveram uma grande influência também na colonização do Sudão. Eu vou falar um pouco sobre ela. Com a abertura do canal Suez em 1869, mais o endividamento do Egito com algumas potências ocidentais, acabou favorecendo a crescente intrusão do Reino Unido nos assuntos africanos. O vice-rei do Egito, Ismail Pasha, ele enganou cristãos europeus na destruição do extenso comércio de escravos que se desenvolveu no oeste e no sudoeste do Sudão. E até que enfim a tão esperada independência do Sudão. Quando teve a sua queda, a Grã-Bretanha e o Egito firmaram em 1953 um acordo mediante a qual se garantia a independência do Sudão após o período de transição de 3 anos. Em 1953, nas eleições para o parlamento sudanês, o Partido Unionista Nacional saiu vitorioso. Eu vou falar um pouco sobre as 3 principais cidades do Sudão. A primeira cidade é o Omdurman, e ela tem cerca de 2.568.590 de habitantes, e ela foi fundada em 1884 pelo Maomé Ahmad, esse moço aqui, que vai ficar a imagem dele aí, que foi onde o Maomé fez o quartel-general. A cidade, que agora é o local do túmulo do Mahdi, ela cresceu bastante, e bem rapidamente também. Em 2008, no dia 10 de maio, um grupo rebelde de Darfur, que se autodenominava Movimento Justiça e Igualdade, ele se mudou para a cidade e lá eles engajaram em grandes combates com forças do governo sudanês. E o principal motivo desse grupo era derrubar o governo do Omar Hassan al-Bashir. Não sei se é exatamente desse modo que se fala o nome dele, mas vai ficar assim. Esse sem noção aqui é o Omar. Ele não é nada de uma flor que se cheira, ok? E como eu sei que você quer saber o motivo da minha humilde opinião sobre o Omar, eu vou explicar o motivo. O Omar ele assumiu o poder em 1989. Logo após isso, ele já foi liderando um golpe de Estado que derrubou o governo democraticamente eleito do primeiro-ministro, o Sadiq al-Mahdi.
Isso após ele começar a negociar com os rebeldes do Sul. Muita gente considerava o Omar um ditador, e ainda consideram, né? Aí, em 2009, o Omar ele se tornou o primeiro presidente em exercício a ser indicado na Corte Penal Internacional por supostos crimes contra a humanidade. Parece até alguém que eu conheço, hein? Um presidente mal falado de algum país aí. Não sei. Vou deixar no ar. E esses crimes contra a humanidade, ele estava sendo envolvido em assassinato em massa, estupro e pilhagens contra civis em Darfur. Pra você ver, com isso tudo ainda, ele permaneceu no poder até 2019, onde ele foi derrubado por um golpe militar. Eu ouvi um glória. Agora, saindo de Omdurmân e deixando suas fofocas e babados fortíssimos de lado, eu vou falar sobre outra cidade. E essa cidade é o Khartoum. Khartoum é a segunda maior cidade do país e ela também é a capital do Sudão. E ela tem uma população de cerca de 1.410.858 de habitantes. A cidade foi fundada pelos egípcios em 1821 e até hoje ela é marcada pela grande questão de pobreza lá. Com exceções raras, áreas exclusivas, que são podendo ter uma quantia de dinheiro maior do que as outras. E por último, do top 3 das cidades, nós temos a Khartoum do Norte. Ela é uma cidade que é localizada bem no centro do Sudão, que fica ao norte de Khartoum, até por isso o nome Khartoum do Norte. Ela só não faz parte de Khartoum porque ela é separada pelo Nilo Azul. Ela possui a população de 1,7 milhões de habitantes, sendo a terceira maior do país, só perdendo para Omdurmân e o Khartoum. Infelizmente, eu não tenho muito o que falar sobre o Khartoum do Norte, porque eu não achei muita coisa na internet. Foram pouquíssimas as coisas que eu achei, o que eu achei foi o que deu pra falar aqui. Mas eu vou deixar uma foto de algumas das cidades no geral aí que eu falei, paisagens, enfim. E bem, agora eu vou falar sobre a economia atual do Sudão. Deixando mais uma vez explícito, como eu deixei nos tópicos quando eu apresentei, na economia atual, dentro dela tá falando sobre o PIB, o IDH, a exportação e importação dos produtos. A economia do Sudão ela teve seus altos e baixos. Até a segunda metade de 2008, a economia do Sudão cresceu bastante e ela estava lá apoiada nos altos preços do crescimento de produtos de petróleo e também a lei de um fluxo de investimento externo que estava bem elevado. O crescimento econômico ele superou cerca de 10% ao ano entre 2006 e 2007. A moeda principal do Sudão é a libra sudanesa e eu vou deixar a imagem dela aqui também. PIB dos últimos 3 anos ficaram nessa estrutura aqui que eu vou deixar escrito porque eu realmente não consigo ler no caso. Saindo do PIB, eu vou falar sobre o IDH do Sudão. Infelizmente, como a maioria dos países que formam o continente africano, o IDH é muito baixo em questão aos outros. Por exemplo, em 2019, o Sudão, em questão de IDH, obviamente, ele ficou na posição 170, com 0,510. Agora dá para deixar mais claro o quão pobre o Sudão é em questão de IDH. Mas uma forma de mostrar o quão baixo é o IDH do Sudão a gente pode fazer uma relação entre ele e o Brasil. O Brasil ele tá na posição 84 e o Sudão tá cerca de 86 postos atrás do Brasil. Antes de entrar no assunto de exportação e importação de produtos no Sudão, eu vou falar um pouquinho sobre a inflação, população abaixo da linha de pobreza, a força de trabalho total, a força de trabalho por ocupação na agricultura e o desemprego. Então, eu vou falar que a inflação no Sudão é de 31,5%, isso em 2012. Caso você não saiba o que é inflação, ela é basicamente o aumento dos preços de bens e de serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda e, basicamente, a inflação ela é medida pelos índices de preços. A população que está abaixo da linha de pobreza é de 46,5%, isso em 2009. A força de trabalho total é de
1,92 milhões, isso em 2007. Já a força de trabalho por ocupação na agricultura é de 80% e na indústria é de 7%. Comércio e serviço 13%. E o desemprego é de 20% em 2012. Bem, as principais indústrias são a extração de petróleo, tingimento de algodão, tecelagem, o cimento, óleos comestíveis, açúcar, produção de sabão, calçados, refino de petróleo, fármacos, armamentos, montagem de caminhões leves e automóveis. Agora eu posso partir para os principais produtos de exportação e importação. Os principais produtos de exportação é o petróleo derivado do petróleo, algodão, gergelim, animais vivos, amêndoa, goma arábica e açúcar. Assim, tem cerca de 4,5 milhões de exportações. Os principais parceiros de exportação são a República Popular da China, que é de 48%, o Japão, que é 32,2%, e a Indonésia, que é de 5,3%. Os principais produtos de importação são alimentos, manufaturas, equipamentos para refino de petróleo, medicamentos e produtos químicos, têxteis e trigo. Assim, tem um total de 6,6 milhões de importação. Os principais parceiros de importação é a República Popular da China, com 20,3%, a Arábia Saudita, com 8,5%, Emirados Árabes Unidos, que é de 6,3%, Egito, que é de 5,6%, a Índia, que é de 5,1% e a Itália, que é de 4,1%. Que eu também acho interessante de citar, que é a dívida extrema bruta, que é de 39,7 milhões em 2012. E caso você não saiba o que é a dívida extrema bruta, ela é uma parcela de dívidas públicas que deve ser paga em moeda estrangeira, que é quase sempre o dólar americano, obviamente. E esse foi o meu trabalho de História e Geografia. Infelizmente, nós chegamos ao final do vídeo. Eu sei que vocês amaram o meu trabalho, principalmente o professor, e eu sei também que claramente ele irá perceber o meu grandíssimo esforço e dedicação que eu botei nesse trabalho. E isso irá me conceber um lindo, redondinho e pontudo 10. Brincadeiras à parte, ou não. É isso, eu espero que o professor tenha gostado do meu trabalho e vocês, que caso tenha alguém vendo o vídeo até o final, que não seja o professor, porque ficou bem longo o vídeo, eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre o Sudão. Beijão! E eu acho que só pela essa educação que eu tive no final, eu já garanti um 7, hein?